com uma certa forma de perceber as coisas, essas outras camadas habitáveis também começam a interagir com o nosso mundo e mostrar o que é, o que não é. Se você vai e começa a não ser, desconfie que não é você que não está conseguindo. Se você colocou a sua intenção numa direção e ela não se concretiza, desconfie que, puxa, é para o seu bem. Desconfie que às vezes o melhor que pode acontecer para você é não conseguir alguma coisa. E que se você conseguisse, não iria a lugar nenhum. Já estou sendo gravado, então não posso. Continuar. Eu tenho uma anamnese no consultório de uma pessoa que está disponível para esse mergulho, sempre com bom senso de ver, se não é uma pessoa que já está decolada, fora do chão, à beira de um momento mais difícil na vida. É fazer a pergunta, puxa, dentro da sua perspectiva de vida, você acha que a sua vida começa quando o óvulo da sua mãe encontra com o espermatozoide do seu pai e termina quando você dá a última respiração? Ou você acha que tem alguma coisa um pouco mais para cá e alguma coisa mais para lá? Você tem que saber com quem você está falando. Mas, na verdade, esse exercício nós mesmos devemos fazer. Porque a gente não pode conduzir nem sugerir que alguém chegue a um ponto que nós não estejamos. E se a gente estiver mal posicionado ou desconfortavelmente alojados em um ponto e a gente conduzir essa pessoa a esse ponto, a gente vai colocar esse mesmo distúrbio dentro da vida daquele ser. Então a gente só pode trazer até onde a gente está. A partir daí. A gente tem segurança. Não é verdade? Um conforto, né? Em passar. Conforto é melhor. Porque a corrigir. segurança, Corrigir. ela ainda está bem nesse nosso plano, né? A segurança, o medo, tanto que é o modus operandi de grande parte das instituições mediáticas. Pelo medo, consegue-se fazer políticas públicas que direcionam todo um campo orçamentário. Consegue-se fortalecer instituições como essas companhias de seguro. Pelo medo se dirige muito bem o arcabouço do céu de baixo. Então, algum grau de insegurança e de atirar-se é importante. Agora, nesse atirar-se, a sensação interior de conforto ou desconforto é um guia bem interessante, sim. Porque o desconforto pode indicar que você está em relação com um campo informacional de seres, forças, energias, o que seja, que não diz respeito à sua natureza. Ou que a sua natureza ainda não consegue comandar. E o comando não é assim como a gente fala aqui, que a gente controla. É um comando em que você naturalmente está investido de uma autoridade, e não simplesmente de um poder. Porque o poder é burro e a autoridade tem um saber. Então é desse comando que eu estou falando. É um comando oitava superior daquele que a gente entende como controle. E aí a pessoa admite a possibilidade de que há algo antes e algo depois. Então ela abre espaço para a gente dar um outro passo. Opa, se há algo antes e algo depois, então quer dizer que a sua própria vida pode ter relação com esse algo antes e esse algo que se sucede. A pessoa pensa, admite a possibilidade. Opa, então se existe um algo antes e algo depois que são maiores, por que essa necessidade desse mergulho nesse estado tão duro da matéria? Pode ter havido um compromisso? Pode ter ocorrido algum plano? Você pode ter feito escolhas antes do seu processo de nascimento? Perguntas que vão sensibilizar as percepções do outro. Até que a pessoa admita a possibilidade de, puxa, será que eu fiz escolhas antes de nascer? Em que essas escolhas implicariam? Porque, de fato, nós ainda não temos conhecimento interior ou tecnologia espiritual interior para fazer um novo corpo quando a gente quer. Então, a princípio, a gente acha que a gente só depende dos nossos pais. Pelo menos é assim que o céu de baixo diz. Porque a Terra, ela mostra aquilo que é importante para que a Terra continue a ser. Então, as pessoas acham que ela nasce porque os pais dela quiseram.
Mas dentro dessa conversa de que há um antes e um depois e que há corpos suprassensíveis, pode também surgir todo um questionamento e saber, puxa, será que existem outros seres que estão implícitos na possibilidade de eu ser o que eu sou? Será que existem outros seres que emprestaram de si a partir de um sacrifício pessoal para que eu pudesse ser? Sim, é uma possibilidade plausível, e a ciência oculta e as tradições antigas apontam nessa direção. Então, quando se fala de deuses, quando se fala em hierarquias de seres, é disso que se está falando, de seres que estão num processo de cooperação com o nosso plano existencial. E nessa cooperação existe uma relação de cumplicidade, energias emprestadas. Não é possível existir sem que haja um sol. Se não tivesse lua, a forma como a Terra se comportaria seria completamente diferente. Mas a ciência convencional olha para a lua e olha para o sol como se fosse dois pedaços de pedra dando volta, um se queimando todo e um só refletindo a luz. Então, o céu de baixo nos permite chegar até aí, e é muito legal, porque a gente encontra relações, a gente vê astronomicamente como a gravidade funciona, como o sistema solar se estabelece, como as marés acontecem. A gente fica maravilhado com coisa que a gente acha coincidência, que a menstruação tem um ciclo parecido com o da lua. A gente vai brincando e vai achando que tudo isso é muito divertido. Só estamos em relação, então, com o aspecto do céu de baixo. Estamos desconectados desse outro campo que pode ter emprestado a partir de si. Estamos desconectados da ideia de que o próprio Sol possa ser um ser. De que a Terra é um ser que empresta de si. Estamos desconectados da ideia do céu. Então surge num determinado momento a possibilidade dessa reconexão a partir de algumas linguagens. Que linguagem que permitiria esse reencontro? A astrologia é uma dessas linguagens. A astrologia é um campo de conhecimento vasto que permite uma organização, que permite uma compreensão do modus operandi dessas diversas forças, esses campos hierárquicos, e como que elas operam a partir de leis dentro da nossa própria existência, dentro do nosso próprio ser. Então, enquanto o comum das pessoas aqui no céu de baixo olha para a astrologia e fala: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, outros olham para a astrologia e falam: nossa, quem são esses seres que compõem o Escorpião? Qual é o princípio operativo desses seres aqui na Terra? Quem são esses seres que compõem Sagitário? Qual é o aspecto operativo da natureza sagitariana aqui na Terra? Puxa, eu tenho um planeta em Sagitário. No dia que eu nasci, quando eu olho o céu e ele está distribuído nesse zodíaco, eu tenho planetas que estão em Sagitário. Será que eu tenho alguma coisa a ver com Sagitário? Aí vai no céu de baixo, compra a revista, né? E fala: olha que engraçado, eu sou parecido. Mas não se torna curioso do porquê da coincidência, da sincronicidade e de que, puxa, sendo parecido, o que eu tenho a ver com isso? Qual é a história que existe atrás desse simbolismo? Porque mais do que um humano, que é um corpo, é um ser, a gente reconhece fácil. E quando a gente olha para o Sol e a gente reconhece como um ser, e a Terra como um ser, a gente já tem uma certa situação incômoda, porque não é bem o que a gente está vendo. Para a gente reconhecer a Terra como um ser, a gente tem que repensar um pouco a forma como a gente vem vivendo. Até quantas vezes a gente vai puxar a descarga e a gente começa a pensar. Até se o elevador tem uma seta para cima e para baixo, eu vou começar a pensar se eu aperto as luzes. Porque da mesma forma que alguém te belisca, quando você usa a energia de um ser dessa natureza,
Você está beliscando esse ser. Então, desenvolver o caráter e a ética para poder entrar em relação viva com esses seres não é simples, porque você começa a ficar o que o comum das pessoas que estão no céu de baixo chamam de Louco. chato.